Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. E hoje, na série Ciência no Brasil, falaremos sobre o estado do Ceará. E para falar um pouco sobre as dificuldades e oportunidades desse estado, contamos com a presença da mestre e quase doutora, pelo menos na data da gravação desse episódio, Raquel de Andrade Bessa. A Raquel é licenciada em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, mestre em Química Analítica pela Universidade Federal do Ceará, onde atualmente está finalizando seu doutorado, também em Química. A Raquel já fez um ano de doutorado sanduíche no Centro de Materiais Nanoporosos da Universidade de Manchester, na Inglaterra, com bolsa concedida pela CAPES, e tem experiência na área de Físico-Química Inorgânica e Química Ambiental, atuando principalmente nas áreas de argilas, zeólitas, materiais hierárquicos e adsorção. Então, obrigada, Raquel, por ter aceitado o convite, ficamos muito felizes e sinta-se à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua trajetória acadêmica. Obrigada, queria agradecer pela oportunidade e estou honrada de representar o Ceará aqui nessa série sobre a pesquisa no Brasil. Então, estou licenciada em Química, né, como foi apresentado, e foi meio que cair de paraquedas na Química. Porque a universidade era na minha cidade e eu não havia passado para medicina, que era o plano do ensino médio. Inclusive, eu até reflito muito hoje enquanto a gente bota essa expectativa nos alunos só porque são muito bons no ensino médio, né? Enquanto pode ser muito bons em muitas outras áreas. E não era o plano, Sim. Mas eu fui me identificando e aí, então, no segundo semestre já apareceu uma bolsa de iniciação científica para mim. Foi quando eu me apaixonei pelo curso, não quis mais fazer vestibular para medicina, fiquei na Química. E no dia que eu decidi que eu ia continuar, o meu professor disse, então vamos começar a planejar o seu doutorado de sanduíche. Então eu estava no terceiro semestre da faculdade, eu já estava planejando o meu doutorado de sanduíche. E foi assim, eu finalizei, esse meu professor, que era do Instituto Federal, antes que eu acabasse a graduação, ele passou no concurso para a UFC. Um ano depois, eu terminei a graduação, fiz a prova, passei no mestrado também na UFC, então eu tô com o mesmo orientador há 10 anos. Esse é um orientador organizado, hein? E com objetivos claros e certos, hein? E eu acho que é importante também, porque senão eu teria desleixado um pouco mais no meu inglês, que é um passo muito importante, né, no doutorado de sanduíche. Sim, especialmente que tu fez na Inglaterra, né? Então foi bom já pensar lá na graduação, queria fazer um doutorado fora, num país que fala inglês e que realmente tinha que valorizar isso. Muito legal. Então, a cidade que tu fez a graduação, qual que é o nome? É Iguatu. 380 quilômetros de Fortaleza, bem interior. Pois é, a gente viu que o podcast que tu faz tem relação, na verdade, com essa cidade, né? Inclusive é Ciência na Telha, é isso o nome? É. E isso tem a ver com alguma coisa com a cidade, pelo que eu vi, ou não? Tem. Aí ficou legal quando eu decidi fazer o podcast, porque também, assim, nessa última fase do doutorado, eu tenho tentado identificar muitas outras coisas, né, para pensar um pouco mais além da academia, que eu acho que a gente acaba ficando muito focado a fazer isso, né, e aí eu comecei a abrir um pouco minha mente para isso, e aí eu decidi fazer esse podcast porque eu também vejo que muitas pessoas da cidade se espelham em mim e me tem como modelo, né? Nossa, olha, a Raquel tá terminando o doutorado. Doutora, a Raquel foi pra fora e tal. Só que nós temos também muitas outras pessoas na cidade que também foram pra fora, que também fazem pós-graduação, que tem pesquisas muito interessantes, que eu achei que valia a pena mostrar também essas outras pessoas, né? E aí na telha, porque a cidade começou com índios fazendo telha à beira do rio. Então, assim, a telha é algo muito simbólico mesmo da cidade. É tanto que todo mundo que é da cidade já vê logo, nossa, que legal, ficou porque
tipo, dar ideia na telha, né? Tem esse sentido, como também Sim. o sentido de igual a tu. Sim. Outra coisa que a gente viu até no teu podcast é que vocês se apresentam falando o nome dos pais, né? Sim. E isso é uma coisa da tua cidade ou da tua região? Porque pra gente isso não é tão comum de se fazer, sabe? Mas a gente achou muito interessante. Pois é muito legal também. Por isso, porque, por exemplo, eu vou entrevistar a Bruna, que é a filha de Cícera, que trabalha na igreja. Aí todo mundo, nossa, é mesmo, a filha dela faz isso. Então, tipo, é muito conhecido por ser uma cidade menor, né? Se conhecem muito pelos pais. E também porque a minha mãe, ela já faleceu e ela, tipo, tem muito orgulho, ela era muito conhecida na cidade. Então, é uma maneira também de homenagear não só a minha mãe, mas todos os pais que também fazem parte dessa jornada. Bonito isso, Raquel. Eu fiquei até emocionada aqui agora. Porque uma coisa é a gente ouvir assim, o podcast, ouvir o nome do pai, o nome da mãe. Outra coisa é a gente ouvir a tua justificativa, né? De por que essa menção aos pais, né? Bem bonito, parabéns. E sim, eles são os maiores torcedores da vida de um filho, né? E que são os que mais ficam orgulhosos quando alguma coisa funciona e corre bem. Então, acho muito legal a tua iniciativa mesmo. Parabéns. E pode também ser uma forma de aproximar a ciência deles, que geralmente são pessoas que não têm nem nível superior, né? Ou se tem só apenas nível superior. E a gente tá mostrando a importância até onde vai a nossa pesquisa para essas pessoas, que acho que também é importante. Sim, né? Mostrar que somos pessoas normais, que somos acessíveis e tudo mais. Acho que isso é bem importante. E em relação ao teu percurso, assim, pode citar algumas dificuldades e que tu tenha encontrado no caminho? Ou, de repente, alguma coisa que tu veja que tem relação com o fato de tu ser do Ceará. De repente, se eu fosse de São Paulo, quem sabe seria diferente. Assim, o meu mestrado foi muito bom. É tanto que eu falo pra todo mundo que foi, assim, pra me enganar pra eu fazer o doutorado, né? Porque enquanto meus colegas estavam lá, a minha área é de síntese de materiais, então é normal que a gente tente várias vezes pra conseguir otimizar aquele material e repetir. E no meu primeiro semestre eu já tinha todas as sínteses bem estabelecidas. Eu só repeti para conseguir mais material e eu consegui finalizar o mestrado com 1 ano e meio, quando espera-se 2 anos, né? Sim. E aí foi muito bom, eu entrei empolgadíssima e o doutorado aqui estou com 5 anos. O primeiro ano do doutorado eu perdi, eu tentei o ano inteiro fazer os materiais novos. O pouquinho que eu tinha, no final do ano, um menino foi me ajudar, um colega do laboratório, ele acabou ajudando errado e colocou toda a minha síntese literalmente no lixo. Ui. Que era pra ele lavar uma coisa e ele lavou outra. Isso é um clássico, né? Isso é um clássico dos laboratórios. Mas sabe que às vezes poderia ter surgido uma outra descoberta em função disso, né? Acontece bastante na história da química isso também, né? Ciência do acaso, né? Pois é, não foi o caso. Mas então, eu acho interessante falar isso do mestrado, que deu muito bem. E, inclusive, a gente conseguiu publicar o artigo em uma revista boa da nossa área, fazendo tudo aqui na UFC. Então, eu acho isso legal porque mostra que a gente tem capacidade também. É claro que algumas coisas são análises mais finas, acabam demorando mais, acaba tendo que recorrer a outros lugares. E aí, no caso, no doutorado, eu precisei de coisas muito mais finas que acabou atrasando um pouco, né? Então, por exemplo, análises de microscopia. Aqui a gente tem a microscopia eletrônica, mas não tem a microscopia de transmissão tão fácil. Então, como foi mencionado, se tivesse em São Paulo, essa análise sairia muito mais rápido, muito mais simples para mim, né? E, né, utilizar outras técnicas que eu não tenho acesso aqui ou que tenho acesso muito lentamente, que lá no doutorado de sanduíche eu conseguia muito mais rápido, né? Tanto reagentes
que acho que aqui no Brasil em geral, não só por ser no Ceará, né? Acaba sendo caro ou demorado para conseguir, e lá era mais rápido. Aqui no Rio Grande do Sul, que deve ser o mesmo caso do Ceará, a gente tem muito problema com como receber esses reagentes, autorização, aí o exército não autoriza, aí não sei quem não autoriza, aí é perigoso e aí não consegue receber. A gente tem muito esse tipo de problema com esse tipo de documentação. Eu acho que também não foi o meu problema, porque eu consegui ainda bem o financiamento todo, né, do doutorado. Mas eu acho que o financiamento também é uma coisa complicada pra cá. Porque o único financiamento é das agências de fomento. As nacionais, que é CAPES e CNPq. Isso. Também tem uma estadual, que é a FUNCAP, aqui no Ceará. Ela também dá bolsas, mas acaba sendo aquele problema, né? Os pesquisadores com o melhor currículo acabam conseguindo projetos e bolsas, enquanto que os pesquisadores de início de carreira, que era o caso do meu orientador, ele tem, acho que talvez, agora está fazendo 10 anos de doutorado, então ainda tem dificuldades nisso, e a gente tem que estar recorrendo a um e a outro para ajudar, né? Isso acho que é um pouco parecido, né? Em todos os lugares, na verdade, eu acho. Mas, por exemplo, tu teve a oportunidade de ir para fora, fazer uma parte do doutorado fora e teve acesso a esses equipamentos e instrumentação que não teria no Ceará. Tu acha que se tu não tivesse ido para fora, teria dificultado a tua tese? Por exemplo, tu vê outros colegas teus que têm dificuldade em terminar porque não têm, talvez, acesso a determinados equipamentos de caracterização ou de algo que seja necessário para pesquisa? Então, eu acho que sim. Melhorou porque também me deu a base para eu mesma operar os equipamentos, né? Então, por exemplo, deu um problema em uma análise que eu precisaria repetir e eu não tinha como repetir mais, né? Sem estar lá. Então, nós começamos a rede aqui, quem tem, fulano tem, procura o artigo de fulano e tal. E encontramos um professor que tinha o mesmo equipamento que eu. E aí manda as amostras. Então, eu vou defender agora sem esses resultados ainda de caracterização que estão faltando, porque demora para mandar, para ficar em fila. E esse é o problema que outros colegas têm, né? Também. Uhum. Sim, aí no fim vai ficar para um artigo futuro, né? Provavelmente. Sim, e talvez um artigo futuro que envolva outras coisas, não somente o meu material, né? Claro. Mas aí tu manda, por exemplo, para outros estados, não para outro país com as amostras. Cheguei a mandar para outros estados, né, outras universidades. No caso, a gente tem contato mais perto com a UFRN e também na Unicamp, que acaba ajudando também em muitas análises. Sim. Mas tu nunca chegaste aí a outro estado fazer alguma análise ou fazer alguma pesquisa só, mesmo foi fora do país? Eu cheguei aí, fui para a Unicamp para um curso, né? E aí visitamos o campus da Unicamp e também do CNPq. Que eu acho que é uma coisa muito boa a gente ter esse centro nacional, né, de pesquisa. Mas não eu mesma realizando as análises, né, ou levando minhas amostras. Eu fui para um curso, aproveitei e levei a amostra de qualquer outra pessoa do grupo que tinha e fez lá. E aí a gente vê a diferença muito grande. A UFC tem falando especificamente assim da química, a gente tem acesso a muitas técnicas boas, mas falta ainda algumas outras técnicas que seriam essenciais. Então acho que acaba dificultando mais. Além de não termos o equipamento, ainda muitas vezes tem que pagar para aonde consegue, né? Sim. Claro, e aí tem que ter dinheiro, né, de algum tipo de projeto e etc, né, para fazer o pagamento, que às vezes não é possível tirar do próprio bolso, porque às vezes pode ficar bem caro, né, esse tipo de análise. E eu também não julgo a pessoa que cobra, porque eu sei o custo que a pessoa tá tendo para manter aquilo ali, que também nós sabemos que deve estar sendo diminuído, né, a ajudar a isso. Então acho que essas pequenas dificuldades que aqui a gente acaba tendo mais, porque
são menos universidades, menos laboratórios com tais técnicas que a gente precisa, né? Daí é menos possibilidade de parceria, na verdade, também, né? Sim. E, Raquel, com relação a outras instituições e outras empresas que fazem pesquisa aí no Ceará, tu conhece? Tu tem algum amigo que trabalha, de repente, numa empresa que faz pesquisa ou em alguma outra universidade? Tem 8 universidades aqui no Ceará, né? Tanto em Fortaleza quanto no interior. Mas no interior fica mais escasso ainda a possibilidade de fazer a pesquisa. E a gente acaba perdendo bastante em relação ao Sul e Sudeste. Porque não tem conhecimento de empresas que auxiliam o financiamento de pesquisa. Né? Isso na UFC, isso pensando em 2 programas que eu tenho acesso, que é o da Química, que é um programa nota 6, e o da Física, que é nosso vizinho, que a gente acaba recorrendo muitas caracterizações lá, que é nota 7, e a gente não tem tantas empresas. Eu vou dizer que na Física, talvez uma empresa tenha financiamento. Isso por conta do networking que a gente tem com outros laboratórios que a gente acaba sondando e vendo que não existe, né? Claro. E essas empresas, bom, deve ser a mesma situação. Se não financiam a pesquisa, provavelmente também não contratam doutores. Por exemplo, todo mundo que faz mestrado, doutorado, por exemplo, no Ceará, em geral as pessoas vão fazer concurso, ou existe outras, concurso em universidade, né? Ou existe outras possibilidades de emprego? A perspectiva é concursos mesmo. Eu não vejo que há essa demanda das empresas de contratarem os pesquisadores, né? Por exemplo, tu não conhece ninguém que tenha feito doutorado que tenha ido para trabalhar numa empresa aí no Ceará? Não. Nesses 6, 7 anos de UFC, não conheci ninguém. Eu acho que a gente vai encontrar essa situação em várias regiões do país. Aí ao longo da nossa série de ciência no Brasil. Eu fiz até uma pesquisa rápida aqui, eu vi que o Ceará tem 2 unidades da Embrapa, eu não sei se tu sabe disso. E nessas unidades da Embrapa tem contratação de mestrado, doutorado, ou pelo menos às vezes tem pessoas que fazem mestrado, doutorado dentro da Embrapa, não sei se tu tem alguma informação sobre isso. Uma parte do meu doutorado é na Embrapa. A minha co-orientadora é da Embrapa. Os olhos dos alunos brilham em saber que vão para a Embrapa ter uma parte da pesquisa lá, né? Então a gente tem 2. Eu acho que as 2 são a Embrapa Agroindústria Tropical, mas uma é o campo, que é mais numa cidade próxima a Fortaleza, e a outra é onde ficam os laboratórios. Mas eu acho que Embrapa também é mais concurso, né? A contratação. E qual é a relação do teu trabalho de doutorado com a Embrapa? Por que tu consegue fazer uma parte lá? Tem alguma coisa a ver com enfim, agros? Um pouco. O projeto tinha muito mais. Acontece isso. Porque a minha orientadora é uma pesquisadora muito boa. Ela saiu agora aquela lista dos 100 pesquisadores influentes. Ela tá naquela lista. E ela trabalha, dentre outras coisas, com celulose bacteriana. E ela trabalha pesquisa da celulose bacteriana a partir de rejeitos agroindustriais. Então, no meu trabalho, que eu trabalho com zeólitas, são materiais inorgânicos, a gente faz compósitos com a celulose bacteriana. E aí, todo o tratamento da celulose, desde o início para fermentação, é tudo feito na Embrapa. E depois eu levo só tudo purificado para o UFC, que é 2 quadras depois. E depois tu faz esses compósitos e utiliza para adsorção. Isso. Adsorção do quê? Eu trabalho com a adsorção de metais. Mas, mais uma vez, no projeto, teríamos a adsorção de gases. Então, seria para purificação de ambientes. E aí temos
vários usos, inclusive até na Covid, se a gente tivesse um pouco mais de, não sei se financiamento, não sei se tempo, não sei se disposição, mas a gente conseguiria adaptar esses materiais para conseguir materiais em máscara, por exemplo. Então são muito versáteis e eficientes, e não conseguir aplicar em gases por necessitar de uma infraestrutura maior. Os gases você tem que ter muito mais controle, né, de pressão, para não escapar. Pequenas quantidades já podem causar um estrago. Então a gente acaba mudando para metais por ser um sistema aquoso mais fácil de controlar, de certa forma. Sim. Em relação a financiamento, antes tu até comentou um pouco que acha que às vezes no Ceará falta um pouco de financiamento, mas se for comparar assim com outros estados próximo a ti, assim, acha que o financiamento é, digamos assim, parelho em todos os estados, ou tu sente que o Ceará tem mais ou menos? Talvez aqui não comparando tanto com São Paulo, como a Nath comentou antes, mas comparando com os demais estados. Eu não sei medir, porque seriam contatos que a gente tem com outras universidades, né? Sim. Meu exemplo é essa professora na UFRN, assim, caracterizações básicas que ela própria tem. Mas eu não sei dizer se seria um investimento maior por conta do estado, da universidade que ela tá, ou também da carreira que ela já construiu, que ela tem muito mais experiência do que o nosso, né? Aí, nesse sentido, eu não sei medir. Talvez tenha mais relação, então, com o desenvolvimento profissional do pesquisador e menos relação com o estado em si, né? Justamente. Porque às vezes mesmo dentro de uma universidade, assim, que o que tem bastante financiamento ou que tem pouco financiamento, tem uma pessoa que se destaca mais ou uma pessoa que se destaca menos, e mesmo dentro da própria universidade a gente consegue ver bastante discrepância entre o dinheiro que um grupo de pesquisa tem e o outro grupo de pesquisa tem, né? Mas há algumas coisas que eu acho que, por exemplo, desde quando eu entrei no mestrado, que o meu professor tem o projeto da reforma do laboratório, que ainda não foi feita. Então, eu acho que, pelo menos aonde eu fui em São Paulo, né, esse tipo de serviço sairia mais rápido do que esses 6, 7 anos que a gente ainda tá com o projeto indo e voltando para a universidade reformar. Nessas horas que muitas vezes o pesquisador acaba, dependendo do investimento que tem que ser feito, acaba pagando do próprio bolso. Muito. E assim, eu acho que eu sou um pouco privilegiada por isso. Eu não venho de uma família totalmente sem recurso. Então, por exemplo, para ir para congresso, eu sempre fui para congresso. Mas a ajuda que vem, né, da universidade é mínima para esse tipo de coisa. Até mesmo o artigo. A gente submeteu um agora para Open Access. E se for aceito, a gente vai rachar entre os pesquisadores. Vai ser uma taxa baixa. Mas, e para quem não tem, né? Para quem tá usando a bolsa realmente para se alimentar e alimentar a família. Raquel, em relação à divulgação científica no Ceará, além do teu podcast aí, vamos fazer uma propaganda, Ciência na Telha, tu sabe de alguma outra iniciativa desse tipo de divulgação científica, de repente que é até feita na tua universidade ou alguma coisa assim? É engraçado que assim, com a pandemia eu percebo que aumentou muito, né? Até mesmo os laboratórios, cada laboratório tá fazendo o seu e tá publicando diferentes coisas, às vezes só sobre a pesquisa que faz, sobre química em geral. Que eu acho que isso foi um ponto positivo que a gente deve tirar, né? Mas vou dar aqui o exemplo clássico, que eu sou super fã, por favor, me nota. O Hugo Fernandes, que vem fazendo um trabalho belíssimo de divulgação aí no Instagram. Ele é professor da UES, né? Aqui no Universidade Estadual aqui do Ceará. Então, eu acho que ele é o melhor exemplo.
mas que eu vejo que todo mundo tem feito um trabalho envolvendo a divulgação científica sobre suas pesquisas, não em uma escala tão grande como a dele, né? Mas que a gente também se espelha muito nele, eu vejo. E é um orgulho grande a gente ter ele como um divulgador de âmbito nacional. Principalmente o pessoal que é da biologia sempre tá compartilhando o conteúdo dele, né? E ele tem uma página no Instagram. Hugo Fernandes Bio. Não, e realmente a pandemia aumentou bastante as pessoas que têm feito divulgação. E eu acho que, por um lado, é super bom, porque a gente estava muito preso à universidade, como tu comentou lá no início, que agora tem começado a pensar em outras coisas para fazer, não só a parte acadêmica, sabe? Mas demonstrar um pouco para a sociedade, que seja um mínimo que a gente consiga demonstrar e falar sobre a ciência, eu acho que aproxima mais a população e é o que a gente está precisando para as pessoas acreditarem um pouco mais nos cientistas e nas vacinas. E em relação à tua carreira profissional, o que tu pretende agora que tá acabando o doutorado, né? A data que a gente tá gravando deve ser daqui 2 semanas, mais ou menos, a tua defesa, né? Então, qual é a perspectiva para o futuro? Eu tenho aberto um pouco minha cabeça para além da academia. Quando eu fui pro doutorado sanduíche, eu já estava em dúvida se eu queria um pós-doc, por exemplo, ou um trabalho na indústria, né? E aí eu ficava muito em dúvida e quando estava lá eu disse, não, vou ficar com um pós-doc, porque se no futuro eu decidir ir para a indústria, lá fora isso vai ser bom, ter um pós-doc. E se eu, depois de estar na indústria, decidir ir para a academia, também vai ser bom ter um pós-doc, né? Uhum. Mas hoje em dia eu já tenho me desmotivado mais pro pós-doc e me interessado muito mais por outros trabalhos, que no caso é de editoração. Então eu estou procurando muito trabalho como editor em revistas, né? Que lá fora isso tem bastante. E aí o fato de eu ter iniciado o podcast foi também para me tirar essa dúvida. Porque eu achava, mas o editor vai ter que ler grafeno, zeólita, celulose e 50 mil trabalhos, sendo que eu gosto das eólitas. E aí eu acho que ter contato com outras pesquisas de outras pessoas e ver como a minha versatilidade em conseguir conversar sobre tudo das diferentes áreas me mostrou que seria um caminho bom mesmo para seguir. A última pergunta, tem alguma sugestão de desenvolvimento da pesquisa na região, no país? Alguma sugestão de melhora, né? Fica o apelo aí para não fazerem tantos cortes, né? Que volte mais investimentos na pesquisa. Porque, por exemplo, a minha área. Quem diria que seria uma área necessária para o combate da Covid, por exemplo? Sim. Pode ser, né? Então, assim, é muito importante. Mas também tem as pessoas que estão pesquisando lá a alga marinha há 10 anos pela substância anti-câncer, que perde investimento por conta disso. O pedido que a maioria das pessoas vai fazer, né? Que aumente-se o investimento e sem olhar apenas para aquele assunto do momento. Porque quando que a gente vai saber o que vai ser o assunto do momento, né? Tudo é necessário, tá fazendo parte da vida de alguém de alguma forma. É verdade, concordamos. Acho que esses investimentos mudam a vida das pessoas e podem mudar a vida a vida do país, né? Podem mudar o país como um todo, né? Olha, agora para finalizar, nós temos uma espécie de um jogo. Sabe aquele jogo que é isso ou aquilo? A gente vai fazer perguntas que são 2 opções e a primeira coisa que vier à tua cabeça, tu responde, tá? Ai, gente. Tá. Então, a primeira é síntese ou caracterização? Síntese. EndNote ou Mendeley? EndNote, com certeza. Fazer cotação de um reagente ou atualizar o Lattes? Essa é difícil. Cotação do reagente. Microscopia de varredura ou de transmissão? De varredura. Química inorgânica, fisicoquímica, orgânica ou analítica? Eu deveria responder inorgânica, mas eu amo analítica. Pesquisa no computador ou na bancada? Na bancada.
Lattes, Orcid ou LinkedIn? É o LinkedIn, porque aí você tem o network que eu adoro conversar com gente. Seminário de grupo ou prova de físico-química avançada? Seminário de grupo todos os dias? E prova de físico-química avançada nunca. Nunca. Bom, então vamos finalizando. Eu não sei se a Raquel quer deixar mais algum recado. Meu recado vai ser: sigam o Hugo Fernandes Bio no Instagram e escutem o meu podcast Ciência na Telha. Tem no Instagram e tem no Spotify, né? Tem em todas as plataformas. Então, muito bem, deixe seu comentário, conte sua história, todas as divagações são bem-vindas. Então, vamos agradecer ao nosso editor, Lucas Roxo, e a Raquel, muito obrigada por ter participado do podcast, foi muito boa a sua participação, gostamos muito. Obrigada! E para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast de Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. E em breve estaremos de volta. Isso aí, muito obrigada, Raquel. Obrigada, muito obrigada mesmo.